sabe que me perguntam muito isso, Eduardo. Ah, na perícia aí tem mulheres também que atuam? Eu fiz, tem um bocado de mulher que atua na perícia, né? As pessoas acham que é uma realidade distante, não é? Claro, o nosso maior efetivo ainda é masculino, mas não significa dizer que a quantidade de mulheres é ínfima. Não é. A gente tem um grande efetivo de mulheres. O que eu vejo, assim, pelo menos aqui, é que é mais difícil ter mulheres no plantão, sabe? Trabalhando Tá. como eu atuo, indo ao local de crime. Por quê? Já tem filhos, então não quer dormir fora de casa. Mais Então, complicado. nesse sentido, a questão do gênero, ela pesa um pouco ainda. As mulheres evitam as atividades de plantão, né? E as atividades de plantão geralmente estão ligadas a atendimento a locais de crime. Então, elas atuam mais em laboratório. Talvez por isso que o pessoal as desconheçam, porque elas não estão na rua, elas não estão dando entrevista à imprensa. Então, se acha erroneamente que não se tem mulheres lá. Mas a gente tem muita mulher na polícia. É Muito. verdade. E outro ponto que você falou, que no filme a gente sempre tem aquela cena de crime ideal, né? Ninguém É, mexeu, ninguém tocou em nada. é. E na prática não é muito bem assim, né? Eu lembro que uma vez eu fui acionado, estava no plantão, sobre aviso, né? E fui Aham. acionado porque tinham praticado um furto mediante explosivo de uma agência bancária no Nossa, interior do estado. É. é ruim. Aí eles foram, então vamos acionar a perícia e tal. Só que eles nos acionaram 3 horas depois do evento. A polícia militar já tinha ido ao local, já tinha. Então, assim, prejudicou demais, né? Os nossos Sim, peritos, os papiloscopistas, eles vão ao local mesmo assim, mas sim. eles retornam e falam: estava muito prejudicado o local, muito É, difícil, complicado realmente. Às vezes até é, encontra sangue, né? Assim, é. Infelizmente, a gente tem uma cultura que eu chamo de espetacularização da cena de crime. Que ela é bem arraigada no brasileiro. O brasileiro vê um crime, sabe, tem a notícia de um crime, ele não quer distância, ele quer ir lá. Ele quer filmar, ele quer fotografar, né? Se tiver projétil no chão, ele quer pegar. Se tiver, meu Deus, um resquício de explosivo, ele quer levar para casa e mostrar. Então, nossa, exato. isso é terrível. Várias vezes eu cheguei em local de crime, tipo assim, briga de facção. Aqui a gente tem muito. Só para vocês entenderem. João Pessoa não é uma cidade violenta, mas é assim, violenta em termos assim de você não andar tranquilo na rua, das casas serem arrombadas. Isso aí não é. Você anda tranquilo na rua de noite, na medida do possível. Mas João Pessoa é uma cidade que tem um alto índice de homicídio. Mas por quê? Brigas de facção. Então é uma violência que ela está localizada, né? Então a gente tem muito briga de facção aqui. E geralmente quando uma facção duela com a outra, é assim, é para 50 tiros no local, 60. Então é comum que a gente encontre, eles acabam usando muito a pistola, então é comum que a gente encontre no local o quê? Estojos, né? Cápsulas de revestimento de projétil. E às vezes a gente chega no local, não tem uma. E a gente sabe que ali teve um duelo de facção. Aquilo ali era para estar chovendo estojos pelo chão. E você não vê nada. Por quê? A população chega antes e leva para casa. Aí você faz assim: mas aí não é o bandido que de repente sabe que aquilo pode identificar a arma dele? Que é nada, ele não tem nada. O bandido tá nem para pensar nisso. Ele faz, ele quer fazer, ele não tem medo. Esse, pelo menos, eles têm medo de polícia, isso não vai impedir de fazer, eles vão fazer e depois vão embora, comemorar que deu certo. A verdade é essa, nua e crua. A população é que vai lá e quer levar para casa, acha bonito, leva para casa. E a gente fica sem elemento. A gente podia, nesse caso, por exemplo, identificar a arma de fogo para vincular a pessoa e chegar à autoria. E a gente acaba que não tem como. Mesma coisa, Eduardo, para você ter um exemplo, impressão digital. É lindo no filme, você vê lá todo mundo coletando impressão digital. A realidade é um pouco cruel. Porque, primeiro, a gente não vê aquelas impressões digitais maravilhosamente formadas, como você vê nos filmes. Porque quem vai estar cometendo um crime está na pressa, está rápido. Então, geralmente, é uma impressão borrada, é um fragmento de impressão. E aquilo pode não ser capaz de identificar alguém, porque é muito ruim. A qualidade é ruim, não tem a quantidade de pontos característicos que a gente precisa para confirmar ser de alguém. Então, não é aquela coisa muito de filme. A gente tenta. E outra coisa é a contaminação da cena. São pessoas que já foram lá, que já tocaram, que se apoiaram. Uma vez chegou para mim, tinha um carro envolvido num latrocínio, na verdade, e apreenderam um carro onde os criminosos empreenderam fuga e depois abandonaram. E eu fui lá para levantar impressões
papiloscópicas desse automóvel. E quando eu cheguei no local, eu disse assim, ué, qual é o veículo? É aquele. Eu fiz qual? Aquele. Eu não queria acreditar, que era um veículo que estava estacionado fora da unidade de polícia, estava na rua, não tinha um item de isolamento e tinha 3 pessoas encostadas conversando. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você pergunta, tá, aí você pode até encontrar a situação. Ah, esse carro, como é que vocês tiraram do local? Ah, um agente veio dirigindo o carro. Já era, sabe? Então, assim, é muito complicado porque a gente não tem isso da preservação, do trabalho, sabe? Até porque eu não falo só dos policiais. A população não ajuda. A população não ajuda. E ainda mais nessa época do isolamento social, né? A gente chega em local de crime, é uma festa ainda. As pessoas não evitam ir para lá. Elas se amontoam, elas se aglomeram de toda forma. Então, assim, se nem essa situação de um risco de um vírus fatal contaminado vai impedi-las de ir à cena de crime, o que mais vai impedir? Né? Então, assim, é um problema, é cultural. É cultural. Isso está no brasileiro, em parte do brasileiro. Então, a gente luta um pouco, sabe? Para conseguir reverter esse jogo. Mas você já chegou em algum local de crime que você está há 3 anos trabalhando com local de crime, é isso? Em local de crime, eu tô há 5 anos na perícia e a local de crime quase 4 anos. Quase 4. E teve algum local de crime que você chegou já e estava perfeito, realmente isolado, como tem que ser? Acontece também ou não? É muito difícil. Você sabe o que é que... Porque, às vezes, assim, é um familiar que chega antes e se abraça com a vítima, né? É uma situação dessa. O que eu falo muito, assim, é que os lugares que estão, pelo menos a gente pode achar que estão mais preservados, são aqueles que envolvem cadáver em decomposição. Porque o cadáver em decomposição faz o pessoal recuar. O odor é tão forte que ninguém quer ir lá, sabe? Então, quando a gente depara com um cadáver em decomposição, a gente ainda pode levar a pensar que se trata de um local que realmente está preservado, né? Mas fora isso, a maioria dos crimes acontecem muito em meios de rua e aí você não tem como evitar. É muito difícil. É muito... Até dentro de mata. Você chega lá, tem gente dentro da mata. Sabe? Então, infelizmente, essa resposta eu não posso te dizer, sim, já cheguei num local assim. Não, nesse tempo todo eu nunca peguei um local assim, sabe? Então, aproveitando esse assunto que a gente está falando, vamos entrar no tema aí, cadeia e custódia, que é justamente isso, né? Que tem muito a ver com isso, exatamente. Exatamente. Então, fala aí, como é que você enxerga, explica ao pessoal o que seria, então, a cadeia e custódia, a importância da cadeia e custódia para o processo em si, né? Pois é, eu tô falando isso de toda essa problemática com relação a isolamento e preservação, e isso, gente, tem um impacto muito grande no processo penal, inclusive. Um local que não é preservado, que não é isolado, você não pode garantir de forma precisa a idoneidade de um vestígio que ali está. Você ter procedimentos que garantem que aquele vestígio é idôneo, que aquele vestígio realmente estava naquele local, que aquele vestígio foi tirado, foi deixado ali pelo criminoso, naquela posição, daquele jeito, e que a sua retirada dali por um profissional da segurança pública, até o seu estudo em laboratório, até ser entregue ao juiz do caso, à autoridade policial, se ainda estiver na fase de inquérito, tudo isso é para garantir a certeza que aquela prova é idônea, que aquela prova não foi plantada, que aquela prova não foi manipulada. Isso a gente chama de cadeia de custódia. Cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos e ações de forma documentada que garantem toda a história cronológica de um vestígio. Vestígio é tudo aquilo que pode estar relacionado ou não à prática criminosa. A gente descobre se realmente tem relação quando a gente começa a estudar, a fazer os exames respectivos. Por exemplo, eu encontro sangue no local de crime. Uma vez que eu pego aquele sangue, é um vestígio, pode ter relação com o fato criminoso. Aí eu levo para processar, fazer o exame e eu vejo que aquele sangue é da vítima ou é de um suspeito. Tem relação com o fato criminoso. Veja, mas a partir do momento que eu chego num local
que eu vejo aquela amostra de sangue, que eu coleto, que eu levo para um laboratório, eu tenho que dar a certeza que eu fui a única pessoa que peguei, que quando eu repassei para fazer exame, o perito lá foi o único também que pegou isso, para garantir a certeza de que aquela prova não foi manipulada.